Tabagismo mata mais de 200 mil pessoas por ano no Brasil. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, Florianópolis está em 4º lugar no ranking das capitais que mais têm fumantes no país. Agora, quais são os malefícios do cigarro para a saúde? Como as pessoas podem parar de fumar? As respostas a partir de agora. E a nossa entrevistada de hoje é a Adriana Elias, coordenadora do Programa Estadual de Controle ao Tabagismo. Adriana, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Rafaela. Obrigada pelo convite. A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo uma epidemia. O que exatamente significa isso? Sim, realmente ela é uma epidemia mundial. Ela é a principal doença evitável, a principal causa de morte, quer dizer, evitável em todo o mundo. Ela representa 63% das mortes por DCNT, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias crônicas, as neoplasias, né, os cânceres, todos os tipos de cânceres, entre outras doenças, né, que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo. Adriana, embora o tabagismo seja considerado uma epidemia, a gente vê uma redução ao longo dos anos, né? Segundo um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, aqui no Brasil, nos últimos 12 anos, o número de fumantes caiu em 40%, né? O que contribuiu para isso? Sim, o Brasil ele já vem batalhando, né, lutando contra o tabagismo desde 86, que foi implantado, né, o Programa de Controle do Tabagismo. Então, desde dessa época, claro que não como agora, que tem uma atuação, uma frente, né, bem maior de atuação, mas ele já vem batalhando. Eles fazem parte em 2004, 2005, o Brasil assinou para participar da Convenção Quadro, que é uma convenção mundial de enfrentamento do tabagismo, né, que vários países fazem parte. O Brasil, como eu já falei, é membro. E outra coisa, o Brasil é o segundo país, só perde para a Turquia, segue a Turquia nos últimos 6 anos, que conseguiu implantar os 6 princípios, né, dessa Convenção Quadro para controle do tabagismo, que entre eles é o aumento do imposto, do preço do cigarro, a proibição de fumar em locais fechados e locais públicos, né, a proibição sim de propaganda, de vinculação, propaganda como era livre, e também a advertência nas embalagens de cigarro, a proteção das pessoas, da população dos fumantes passivos, né, no caso das pessoas não fumantes. Então, entre outras medidas, né, essas são as principais, que o Brasil e a Turquia são os únicos 2 atualmente que fizeram todas essas medidas. Tem vários países que também assinaram, ratificaram essa Convenção Quadro, mas eles não conseguiram fazer todas as 6 medidas. Então o Brasil saiu na frente, né, praticamente. Sim, o Brasil é um dos países mais atuantes, né, assim como a Turquia. Tem outros também que têm ações diferenciadas, mas o Brasil está muito bem. Então, essa redução se deve a isso. O trabalho do Brasil é muito bom. Nós temos uma lei, a Lei Antifumo, né, que está em vigor aí há uns 5 anos. Isso. Que benefícios que ela trouxe no seu modo de ver? Olha, o benefício, eu acredito que seja principalmente para as pessoas que não fumam, né? Porque o fumante, infelizmente, ele não pode fumar no trabalho, em locais de diversão, mas ele continua fumando, né? Infelizmente por isso, né? Se ele não procura tratamento, ele continua fumando, mas ele não prejudica as pessoas que estão ali, né, no convívio, às vezes no cinema, como era permitido, não faz bares, restaurantes, não faz tanto tempo isso, bares, restaurantes. O que ainda não consegue é dentro de casa, né, que tem pessoas que fumam e acabam fumando perto dos seus familiares. Isso ainda por isso que ainda existe recorrente. Fumantes passivos, mas em locais de trabalho, principalmente os trabalhadores de bares, restaurantes que ficavam respirando, eram obrigados, né, a respirar aquela fumaça porque estavam trabalhando, não poderiam nem falar nada.
Agora isso não é mais permitido, então é um grande avanço. Porque não é só quem tem o hábito de fumar, né, o ato de fumar, as pessoas que estão ao redor também são prejudicadas, né, com a fumaça, com as substâncias que saem da fumaça do cigarro. Então, quer dizer, um dos maiores benefícios dessa lei foi justamente isso, proibir o uso do cigarro de uma forma coletiva em ambientes fechados, né? O que, quer dizer, foi um benefício muito grande para quem que é um dos princípios, fumava passivamente, né? Isso, que é um dos princípios que eu acabei de citar, que é a proteção à população. E também houve uma queda, assim, que tem pessoas que não fumavam tanto, ou não tem, não, eu estou aqui me divertindo, tem que sair para ir lá fora fumar. Acabaram procurando tratamento, ou tem uns que conseguem, são poucos, mas conseguem parar por conta, né? Simplesmente decide e consegue, mas é mais difícil. Tanto que o nosso índice de fumantes baixou e está aí em cerca de 9% da população brasileira, mais ou menos, é isso? 9 a 10%. É um índice ainda preocupante, ainda considerado alto? O ideal é que zere, né? Né? Porque realmente o prejuízo é bastante grande, porque o que a indústria paga de imposto e de, né, para produção e para vender o cigarro, enfim, para imposto para os países, no caso do Brasil, não é nem a metade do que o país gasta para cuidar dessas pessoas depois que elas adoecem. Né? O custo para a saúde, principalmente, é muito grande. Altíssimo. Adriana, um levantamento do Ministério da Saúde apontou que o índice de fumantes entre a população jovem de 12 a 17 anos é de cerca de 13% hoje no Brasil e é um dos maiores índices no país, aqui em Santa Catarina. Quer dizer, as pessoas estão começando a fumar cada vez mais cedo. Isso é grave. Sim, isso é muito grave. Infelizmente, o apelo, né, é muito grande. Assim, como vou dizer, o adolescente ele é muito suscetível a influências. Então, o amiguinho fuma, ele quer socializar, então, para mim, ali naquela rodinha, todo mundo fuma, para ser aceito pelos amigos, é modinha. Então, principalmente esses cigarros que tem, não são muitos, mas tem cigarro com sabores, aquele com canela, com, né, outros sabores. Vê os pais fumando, às vezes, os ídolos fumando. Às vezes fumando, porque ainda parece, acabei de falar, mas ainda tem na legislação que permite o fumar em obras de televisão, teatro, que seja considerado, vamos dizer assim, que seja considerado essencial para aquela obra. Então, faz um personagem de época, ele fumava. Então, permite, e acho que em 4 ou 5 situações. Em filmes, né, teatro, enfim, peças como é que eu vou dizer, de arte, alguma coisa em alusão à arte, permite fumar. Em hospitais psiquiátricos, que de acordo com o profissional médico, ele acha que tirar o cigarro, principalmente em hospitais psiquiátricos, tirar o cigarro é mais prejudicial para o paciente do que... Deixar ele fumando? Do que deixar, então, manter o hábito. Então, está sendo discutido, é questionável, mas às vezes ele surta, então tenta se diminuir, mas deixa fumando. Em laboratórios, tanto da indústria do tabaco quanto da indústria de medicamentos contra o tabaco, tem que fumar, não a pessoa, mas tem máquinas que fazem isso, né? Mas desde a devida proteção, para não prejudicar as pessoas também que trabalham, mas tem para ver o prejuízo que o cigarro faz nas pessoas, são testes, né, com máquinas. Então tem o uso do cigarro para fazer testes de laboratório, e também nas tabacarias, que são os únicos locais permitidos, mas dentro da legislação sanitária, tem que ter ventilação, tem que ter toda uma proteção, um ambiente adequado para isso, só nas tabacarias que é permitido. Porque a pessoa que entra lá, ela sabe, né? Então ela entra e fuma. Agora as pessoas, os atendentes, têm que estar protegidos. Então são esses locais que ainda é permitido no país aqui, né? E em quanto tempo, em média, que a pessoa pode ficar dependente do cigarro? Isso varia do organismo da pessoa, né, e a quantidade e o tempo de exposição. Não tem, assim, às vezes a mesma quantidade, né, eu e você, a gente usa a mesma quantidade. Sim. Eu posso ficar em, sei lá, 2, 3 meses e você não. Isso não depende do organismo. Depende do organismo e também a quantidade. Se a pessoa tem, às vezes, uma predisposição maior ou não. Mas fica. A nicotina, ela é considerada,
né, pela Organização Mundial não pela Organização Mundial. O tabagismo é considerado hoje pela Organização Mundial de Saúde uma dependência química, né, devido à droga psicoativa, que é a nicotina. Então, o F17, que é a dependência física e mental devido à droga psicoativa. Então, é uma doença. E ela acho que é uma das únicas, né, o tabagismo é um dos únicos que é uma doença e é um fator de risco para uma série de outras doenças, né, que são as doenças crônicas que eu referi lá em cima, são as cardiovasculares, principalmente, as respiratórias, então enfisema, DPOC, os cânceres, né, de vários tipos, principalmente o de pulmão, que o câncer de pulmão, dos 85% dos cânceres diagnosticados estão ligados ao tabagismo. Né? Então, é um número bem alto. Tem outras doenças, infertilidade, tanto masculino quanto feminino, osteoporose. Tem até uma lista que eu trouxe, se vocês quiserem depois, né, editar. Tem em todas, do corpo inteiro, desde a cabeça até onde pode atingir o ser humano, né? Agora você falou, né, Adriana, que a nicotina seria a substância mais nociva, né, que está presente no cigarro, porém não é a única, né? São mais de umas 4.000 substâncias presentes. Tem mais, agora acho que já está quase mais do que isso. Ela não é a mais nociva, ela que causa dependência é a nicotina. A nicotina. Né? Mas tem outros produtos devido à queima, né, do cigarro, que tem o alcatrão, tem metais pesados. Ali na queima ele gera outros produtos que devido, né, o cigarro, os produtos que vão ali dentro, já tem produtos químicos, mas com a queima eles geram outros produtos químicos, metais pesados, como eu já falei, formaldeído, nossa, tem uma infinidade de produtos que vão prejudicar cada um, né? De uma forma, você disse, doença para o corpo inteiro, né? Doença no corpo inteiro pode ocasionar, né? Eu trouxe algumas ali, mas assim de cabeça é muita coisa. Então, as mais comuns, claro, são os cânceres, as doenças respiratórias e as cardiovasculares. Né? Porque a nicotina ela aumenta muito a pressão arterial, o batimento cardíaco, né, da pessoa na hora que ela fuma. Então, isso vai sobrecarregando, né, o coração, a circulação. Ou seja, o cigarro traz muitos prejuízos para a saúde, isso que as pessoas têm que se conscientizarem, né, Adriana? A gente vai fazer uma pequena pausa agora e na sequência a gente volta para falar então sobre tratamentos, né, para as pessoas que querem parar de fumar. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre o tabagismo. Adriana, conta pra gente quais são os riscos de fumar na gravidez. Então, além dos mesmos riscos, né, das doenças para a própria pessoa, ela pode prejudicar o feto, né, que nascer com baixo peso ao nascer, ou abortos, né, também partos prematuros, e entre outras coisas para, como é que fala, aquela hipertensão na gestante também, né, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, pode prejudicar a gestante também e o bebê, e o feto, né, o bebê no caso. Algumas grávidas dizem, vou fumar só um cigarrinho aqui, um cigarrinho ali, ou seja... Não, pode prejudicar bastante o bebê, pode, né, como não fumar de forma nenhuma, né? Prejudicar, né, nascer precipitadamente, né, antes do prazo, ou nascer muito pequenininho, muito, né, fraquinho, com baixo peso. Agora, quando a gente fala do tabagismo, logo a gente associa ao cigarro, mas a gente vê outros tantos produtos aí à disposição, como narguilé, tem o cigarro eletrônico, o charuto, o cachimbo, enfim, todos eles também são bastante nocivos à saúde, é isso? Sim, todos os produtos, né, os dispositivos que são utilizados para consumo, né, uso da nicotina, eles vão ser prejudiciais, né, porque primeiro vão causar dependência em algum momento, né, dependendo do uso, em algum momento a pessoa vai ficar com dependência à nicotina, então não vai ser mais, eu uso quando eu quiser, não, ela vai necessitar do uso da nicotina. E justamente esses mais modernos, né, que são
o narguilé e os cigarro eletrônico, que é um tipo que chamam de DEF, que é dispositivo eletrônico para fumar, que os cigarros eletrônicos, eles têm os DEFs têm o cigarro eletrônico, o cigarro aquecido, o vaporizador e os híbridos, que eles funcionam também. Eles têm 2 reservatórios, tanto para o vaporizador, que são com ervas, né, que é uma ervinha para queimar a ervinha seca, e o cigarro eletrônico, que é com líquido, com essências. Então, além de usar nicotina, eles acabam usando outras ervas e outros produtos nesses equipamentos, né? Eles funcionam com... Os cigarros eletrônicos e os cigarros aquecidos funcionam com bateria. Virou praticamente uma modinha, né? Fumar Sim, um narguilé, fumar um cigarro eletrônico. Então, o que é atrativo nesses dispositivos? É o modismo, né, que atrai os adolescentes, os jovens e os adolescentes, porque é uma forma de socialização. Então, já tem locais para fumo, para uso disso, né? Então, tem os grupos, tem os grupinhos, as modinhas, né? Cada um usa, tem várias essências, tem mais de 7.000 essências para esses dispositivos, né? Dependendo o tipo do dispositivo. Então, uma forma de socialização, às vezes a pessoa é tímida, isso já é uma maneira. Tem tutoriais no YouTube, que além de fazer a propaganda, né, que é uma mídia na internet, e ensina como usar. Também tem a facilidade de comprar, até uma criança às vezes consegue comprar pela internet, né, que é proibido. Os cigarros eletrônicos, eles não são liberados no país, mas acabam entrando de forma ilícita. O narguilé também não é permitido, né? O narguilé pra a gente fumar, vê, né, a gente vê em lojas de tabacarias, mas ele como objeto mais de decoração, mais para fumar, porque ele é usado para usar como herbais, né, que eles chamam herbais que é só ervas e aromas. Então ele entra com essa finalidade, mas acaba sendo usado para infelizmente está sendo usado pela juventude e usando tanto a nicotina como outros tipos de drogas, às vezes, né? de princípios de substâncias psicoativas, né? Que vão causar dependência também. Nos Estados Unidos já tem casos registrados de doenças gravíssimas, de morte, inclusive, pelo cigarro eletrônico. Foi confirmado... Essa informação que eu trouxe, né, numa reunião que a gente participa todo ano no INCA, no Ministério da Saúde. Então, é a 6ª morte por uma doença respiratória aguda, lá nos Estados Unidos, que todas se eu não me engano, eram 435 casos. E todos os casos das pessoas apresentavam dificuldade respiratória, vômitos, né? Dificuldade respiratória, vômito, e dessas, né, 400 e poucos casos, 6 pessoas morreram. E todos eles, quando, né, pesquisado, usaram algum tipo de dispositivo eletrônico, cigarro eletrônico. Então, está sendo pesquisado o porquê, provavelmente alguma substância, né, porque como a variedade é muito grande, alguma substância está sendo utilizada e está fazendo muito mal, provocando esses problemas de saúde nas pessoas. Então, o tabagismo, que era uma doença, vamos dizer assim, de médio a longo prazo, né, que ela problema causa, mas demora um certo período, né, que são as doenças que vão prejudicar a pessoa com uma certa idade, estão agora provocando doenças agudas e levando à morte das pessoas. E sem contar também os acidentes com explosões, né, acidentes mais com cigarros eletrônicos, que como são produtos que muitos países, né, aqui e também fora daqui, em outros países, né, pelo mundo, não são legalizados, acabam comprando produtos piratas, produtos falsificados e explodem no bolso ou quando está em uso. Então, várias queimaduras e até morte com estilhaço do produto. Teve uma morte de um menino em outro país e várias queimaduras da explosão da bateria do cigarro eletrônico.
E você, inclusive, trouxe para a gente ver aqui, Trouxe. falando do narguilé, né? Foi lançado Sim, um livro. sim. O INCA lançou no ano passado, é isso? Com algumas informações. Né, um narguilé, o que sabemos. Isso é possível baixar só pelo nome mesmo, é possível baixar no site do INCA. Né? O INCA tem bastante informação sobre o tabagismo e todos os tipos, né, de produtos. Esse livro é bem interessante, ele tem muita informação. Que ótimo. Agora, Adriana, vou falar um pouquinho sobre a questão das pessoas que querem parar de fumar, né? Sim. O primeiro passo, obviamente, é você decidir que quer parar de fumar. Óbvio. E a partir daí, a quem recorrer? Sim, isso que tu falou realmente é muito importante, porque não adianta, porque o meu marido quer, não, a pessoa tem que querer, porque tem medicamentos, tem para auxiliar, tem, mas tem que, porque como eu falei, é uma dependência, não é bobagem, é vício, não, é uma dependência, então ela vai ter que ter bastante força de vontade. Mas tem, né, os medicamentos, os repositores de nicotina para ajudar. Aqui no estado, nós temos em quase todos os municípios, tem um programa de tabagismo implantado para oferecer esse tratamento à população. É gratuito, normalmente são nas unidades de saúde, né, nas unidades básicas de saúde, mas às vezes fica na Secretaria de Saúde, depende do tamanho do município e a logística que o município quis utilizar, porque isso depende né, do município. A gente faz essa ponte das informações, dos manuais, que do Ministério passa pelo Estado e a gente repassa aos municípios, né? Tem a capacitação que agora está sendo via EAD para os municípios também, todas as dúvidas eles tiram com a gente. Mas como eles vão formatar isso no município, fica a critério deles. Mas é oferecido um tratamento em grupo, né, o usuário ele vai procurar a unidade de saúde, vai se informar onde tem, onde não tem, né, o horário. Então, são reuniões, no primeiro momento, no primeiro mês, semanais, né, de encontros. Aí ele vai ter as conversas de 1 hora e meia, num grupo pequeno, normalmente de 10 a 15 pessoas no máximo. Tem um material para ele ler, né? E ali vai ser conversado, vai ser decidido, ele tem que decidir o dia que ele vai parar. Porque ele tem que, né, parar, decidir um dia X, ele vai falar lá com o profissional e vai decidir. Aí, a partir dali, ele vai começar a receber, temos os adesivos de nicotina para repor, porque se parar, ele vai ficar com aquela, né, aquela fissura, aquela vontade, abstinência, né, que dá vários sintomas, né, irritabilidade, tremores, dor de cabeça. Então, pode dar uma série de reações, né, à abstinência. Então, aquilo ajuda a ir aliviando. Então, começa com uma dose maior, isso depois de uma avaliação do profissional, né? Dependendo do nível de dependência dele e da quantidade que ele fuma, ele vai receber um adesivo com maior concentração ou menor de nicotina. Isso vai ser tudo avaliado. E também para uns casos mais complicados, que tem alguma, vamos dizer assim, doença associada, ou depressão, ou ansiedade, ou alguma complicação mais grave, já tem uma doença, uma diabetes, que tem que realmente parar de fumar, tem uma dificuldade maior, tem também a bupropiona, que é um medicamento que ajuda, que é um antidepressivo, também ajuda a diminuir um pouco a vontade de fumar. Mas isso tudo a avaliação médica, porque tem interações medicamentosas, tem toda uma avaliação que deve ser feita. Isso. Inclusive a nossa equipe, a Adriana, foi conhecer um pouquinho sobre esse programa, né? A Michele Todescato fez uma visita lá ao grupo no Rio Tavares, em Florianópolis, e mostra agora, então, na reportagem para a gente como é que funciona esse programa. Dá só uma olhada. O Felipe começou a fumar com 14 anos, hoje tem 35 e o desejo é largar de vez o vício. A motivação vem da família. Ele é pai de 3 e deseja ter mais saúde para aproveitar a vida com os filhos. E se Deus quiser mais tempo de vida com eles, né? Talvez um neto, alguma coisa assim. Se continuar assim, acho que eu não vou chegar tão longe. O Felipe também conta com ajuda extra nesse processo. Ele participa do grupo de tratamento do tabagismo. O grupo é um serviço de apoio para aqueles que desejam parar de fumar. O serviço é oferecido de forma gratuita neste Centro de Saúde de Florianópolis. A psicóloga Renata Cerqueira explica sobre o trabalho desenvolvido com o grupo.
Vamos estar trabalhando todas as questões psicológicas e sociais que também interferem, né, na questão do tabagismo, né? Como lidar, por exemplo, com as pessoas ao seu redor que ainda fumam, como lidar com os momentos de ambivalência, né? Porque a pessoa que deixa de fumar, ela não consegue ter uma decisão tão racional, tão limpa, a ponto de que não tenha momentos em que ela sinta vontade de fumar, sinta necessidade de fumar, sinta a tentação, né, como eles dizem. Então, o tempo inteiro a gente vai estar trabalhando em cima dessa balança, que a gente chama de ambivalência, né? Em todos os momentos do tratamento, essa ambivalência vai estar presente. A gente vai estar sempre trabalhando para instrumentalizar as pessoas para que o lado de parar de fumar pese, né, mais do que o lado de continuar fumando. O seu Djalma Alves conta que vive uma história de vitórias contra o cigarro e também de recaídas. O vício começou quando ele ainda era criança. Hoje tem 63 anos e está há 2 semanas sem fumar. Há 2 anos eu estou fazendo corrida, né? Tô de 5, 8 quilômetros e isso está me atrapalhando. Então eu prefiro mais a minha saúde do que o vício. O tratamento ele tem 2 momentos. O primeiro momento é 1 mês, com sessões semanais, ou seja, são 4 sessões de grupo, né? Esse é o momento em que a gente vai trabalhar os primeiros dias de abstinência, a questão de se a pessoa vai necessitar usar medicação para apoiar o processo de parar de fumar ou não. E aí, nesse primeiro mês, a gente espera que todos os participantes do grupo tentem ou até consigam deixar de fumar, né? A partir de então, começa o segundo momento, que é o grupo de manutenção, com sessões quinzenais e depois mensais. Esse segundo grupo, a gente vai trabalhar os benefícios obtidos após a parada, os momentos difíceis que estão tendo, fazer uma prevenção de recaída. E aí, pela literatura e pelo protocolo, né, do tratamento de tabagismo, é indicado que a pessoa fique em acompanhamento até completar 1 ano da data em que deixou de fumar. É um processo longo a princípio, mas se a gente pensar que as pessoas que procuram fumam há 15, 20, às vezes 30 anos, né? O que é 1 ano em sessões semanais, quinzenais e depois mensais, né? Não é nada mediante o ganho que elas vão obter ao parar de fumar. Adriana, a gente viu aí na reportagem, então, quer dizer que para a pessoa que realmente quer parar de fumar, existe muito apoio, existe muita ajuda. Basta procurar um dos programas aí oferecidos gratuitamente pela rede municipal, por exemplo, né? Sim. Procurar, né? Mas, em primeiro lugar, a unidade próxima à sua casa, né? Às vezes, se não encontrar lá, a Secretaria Municipal de Saúde, porque às vezes o município pequenininho vai estar localizado na Secretaria Municipal de Saúde. Se ainda tiver dúvida, pode procurar no site da DIV, né, na internet, tem o telefone, a gente também passa a informação. E também há muitas campanhas, né, incentivando as pessoas a realmente a prevenção, né, a não começarem a fumar, porque a gente sabe que o caminho é bastante complicado, né? Qual vai ser o foco da campanha do Ministério da Saúde esse ano? Então, esse ano eles já nos passaram, pelo menos a ideia, né, o tema, que vai ser a prevenção, né, e a conscientização das pessoas, principalmente os jovens, dessas novas modalidades, né, de uso da nicotina, né, do tabaco, que eles falam assim, né, que são os cigarros eletrônicos, o narguile, porque às vezes a pessoa se engana, por exemplo, o narguile, mas o narguile ele tem a água, então ele vai filtrar, né, os produtos, não vai fazer tanto mal. Não, pelo contrário. Por exemplo, se tu ficar a sessão do narguilé normalmente dura em torno de 1 hora. E a exposição da pessoa, tanto a que está usando o narguilé como a que está ali, às vezes, né, conversando, aquele 1 hora que ela fica ali equivale a tu estar exposta à fumaça de 100 cigarros. Então, você ficou inalando a fumaça de 100 cigarros naquele período. Isso 1 sessão. Entre outros, né, agravantes que na própria queima ali dos produtos, né, entre os produtos, porque não vai só a nicotina, vão outros produtos, né, para ser usado o narguilé. Para a gente encerrar então o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, que são fumantes, né? O que você diria para elas? Assim, pessoal, eu sei que é difícil, né, porque às vezes fala, não, mas é porque não tem vontade.
Eu sei que não é assim, né? Às vezes quem está de fora não sabe como é difícil, é uma dependência, realmente é muito difícil, é complicado. O cigarro às vezes ajuda naqueles momentos difíceis, né? De ansiedade, de nervosismo, problemas em casa. O cigarro, quem fuma sempre fala isso, que o cigarro acaba sendo um companheiro, mas ele vai acabar te prejudicando mais lá na frente e às vezes está prejudicando teus familiares. Então, procurar ajuda sim, parar de fumar, que a tua vida vai melhorar, mesmo independente da idade, mesmo sendo um jovem ou uma pessoa idosa, a qualidade de vida vai melhorar com certeza. E para os jovens não cair em modismos, em modinha, que isso não vale a pena. É isso aí. Adriana, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada. E assim, então, a gente vai terminando o Nossa Saúde, que hoje falou sobre o tabagismo. A você, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.